Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast Na Companhia Dela. Eu sou Charlene Caldas, ginecologista, e estou aqui hoje com uma convidada muito especial, uma paciente a longa data, a Camila Marçal. Olá, eu sou a Camila Marçal, mãe de 2 filhos lindos, empresária, tenho uma clínica de estética aqui na cidade de Séries. Amo jogar beach tênis e todos os esportes também, né? Mas o beach tênis está no meu topo. E sou paciente da Charlene há muito tempo. E estou aqui hoje, a convite da Charlene, para contar a minha história de superação mesmo, de superação do câncer de colo de útero. Então, gente, nós estamos ainda, no mês de março, o Março Lilás, que é considerado o mês de prevenção e conscientização ao câncer de colo de útero. E a Camila passou por esse processo, Desde o início, a gente fez o diagnóstico, o tratamento e agora está aqui, curada e superou tudo. E é essa história que a gente quer contar para vocês, uma história de luta e de vitória. Camila, antes do diagnóstico, você tinha algum sintoma? Charlene, eu tive um leve sangramento, só que na época era pandemia e estava tudo fechado, Inclusive tentei agendar consulta, você estava atendendo só pré-natal, deu Covid, estava grávida, enfim. Eu dei um leve sangramento, só que eu achei que era a menstruação querendo descer. E a menstruação ela nunca atrasou, ela estava um pouco atrasada e sempre que descia algum sangue, eu achava que era a menstruação. E logo você ganhou neném, disse que voltaria aos atendimentos e eu vim consultar e descobri que era uma lesão no colo do útero, Só que eu tive também um pequeno muco que teve um mau cheiro e eu fiquei desesperada, Mas dor eu não sentia. Eu senti foi isso mesmo, esse muco meio esverdeado, e foi onde me bateu o desespero de vir fazer a consulta ginecológica, que na minha cabeça era uma consulta assim, não precisa não, toda vez que você me via, Camila, sua consulta tá atrasada. Eu não tô com tempo ainda não, e ia empurrando com a barriga. E foi isso. E quando você foi no consultório, eu me lembro bem que ela chegou para consultar e ligaram para ela, falaram, olha, você tem que vir embora que tem uma paciente esperando. E ela começou a vestir a roupa novamente, falou, não vou colher esse preventivo, Charlene, eu preciso ir embora. Eu falei, não senhora, você vai sentar pelo aqui. braço e falou, senta aqui, você não vai voltar aqui mais, eu sei. Eu vou colher seu preventivo agora, e aí depois, qualquer coisa a gente faz o exame físico completo, mas o seu preventivo eu vou colher. E naquele dia, tinha quanto tempo que você não colhia preventivo? Tinha 4 anos. 4 anos. 4 anos. Foi que ano? Em 2019. 2019. Foi bem na pandemia mesmo. E aí... Não, eu tinha 3 anos. 3 anos, bem específico. E aí então, eu colhi o preventivo dela, mas no momento que eu examinei, que eu já passei o espéculo, eu já percebi uma lesão. Eu falei pra ela na hora, eu falei, Camila, tem uma lesão aqui, não é uma lesão muito bonita, é melhor a gente fazer biópsia agora. Eu fiz a biópsia na hora, Foi na hora que você chegou. Aí na hora eu já mudei, já saímos do preventivo, já fomos pra colposcopia. Mas não se preocupa, não é uma lesão bonita, mas não se preocupa, eu vou desse jeito. Não se preocupa, a gente vai tirar, fazer uma biópsia de um pedacinho pequenininho e vamos mandar para o laboratório só daqui uns dias que a gente vai saber o resultado e até lá você fica tranquila. Como que fica tranquila com a lesão não muito bonita, Não tem como. Mas, como que eu podia falar? O meu olhar de ginecologista já viu que não era coisa boa, mas não é fácil dar esse tipo de notícia, dar esse diagnóstico. Então a gente tem que sempre acolher a paciente, E não adianta também, às vezes realmente é uma lesão que não está bonita e a biópsia é bem normal e a paciente não tem nada, Tem algum outro tipo de lesão que não é câncer. E aí, sobre a palavra câncer, é uma palavra que muita gente corre. Assusta, Então, quando você ouviu a palavra câncer,
né? O que veio na sua cabeça? Na verdade, eu tinha medo dessa palavra. Eu não falava essa palavra. E quando eu descobri, eu até emociono. Quando eu descobri que eu estava com isso dentro de mim, não foi muito fácil, mas eu tentei trabalhar o meu psicológico, porque o psicológico foi assim, 50% do tratamento, né? Foi primordial. E eu ficava o tempo inteiro conversando comigo, Camila, fica calma, não vai adiantar você ficar nervosa desse jeito, vamos esperar o diagnóstico certo. E guardei só pra mim. Eu não falei mais pra ninguém, pra não preocupar ninguém, né? Então, assim, por um lado, foi bom, porque eu consegui me erguer sozinha, consegui ter aquela tranquilidade, né? Mas ter um câncer dentro da gente, tinha hora que me via. Aí eu respirava, eu calma, fica tranquila e fui levando. E na verdade é tudo muito rápido, né, Camila? Foi muito rápido. E é um diagnóstico que quando a gente tem, a gente não pode ter nem tempo para. Parece que quando você fica sabendo as coisas, o cronômetro já começa a correr. E aí é uma luta contra o tempo. Que aí você, né, a gente já começa, no meu caso, né, eu faço o diagnóstico do câncer de colo de útero e a gente encaminha para um setor terciário, que a gente fala, né, que é o pessoal da oncologia. E aí encaminhei a Camila para a colega, cirurgiã oncológica, oncologista, que foi feito o protocolo do tratamento dela, né? E aí, foi quanto tempo de tratamento? Foi 2 meses de tratamento. De tratamento. E aí, você fez cirurgia? Não. Não precisou fazer cirurgia? Na verdade, teve a conização. Sim, eu fiz a conização, só que a esterectomia mesmo eu não fiz. Que foi a Heloíse, né, que me acompanhou. Ela disse que não era indicado e na verdade eu fiz o tratamento pelo SUS, mas eu fiz o acompanhamento com ela. Lá no SUS o pessoal queria tirar o meu útero e como a Heloíse falou que não era o tratamento indicado, aí eu bati o pé e falei que eu não queria, então eu não tirei. Então, gente, é o seguinte, a questão do câncer tem estadiamentos. No estadiamento da Camila, não havia necessidade de retirar o útero. Teria que fazer uma conização. O que é a conização? A gente retira o colo do útero, que era onde estava a lesão dela. Retirando esse colo, vai para a biópsia novamente. Aí esse resultado da biópsia nos mostra, né, aí fecha o estadiamento, com ressonâncias, com tomografia do corpo todo. São vários os exames para fechar esse estadiamento. E no caso dela, retirar o útero não traria benefício. Então, Heloíse, que ela está falando, é a doutora Heloíse Allen, ela é cirurgiã oncológica, foi minha professora no Hospital Araújo Jorge, é uma referência para mim em Goiânia. E aí a Camila fez o acompanhamento pelo SUS e teve o acompanhamento particular com ela também, para justamente saber, né, para ela se inteirar da situação, para ela se sentir mais segura, né? E a conização quem fez foi ela. A gente fez em centro cirúrgico, inclusive quando ela abriu para fazer, ela viu que a ferida era muito maior do que ela estava imaginando. E aí eu comecei a dar um sangramento ali, ela ficou bem preocupada. Mas mesmo assim ela falou que os estudos mostram que não se tira, né, não se faz a esterectomia assim logo de cara. Eu já tinha feito teste de Covid, já tinha feito risco cirúrgico para já entrar, fazer a conização e já tirar o útero. Só que ela falou assim, não, Camila, as coisas não funcionam assim não. E aí então ela fez a conização e aí o que foi proposto para você? Quantas químios, quantas rádios? 30 rádios, 6 químio. E aí, quando eu fui, aí eu fiz o tratamento pelo SUS, que eu tinha uma amiga lá dentro. Na verdade, uma prima de uma amiga minha aqui de Séries, ela encaminhou tudo pra mim. E na época foi bem assim, pra mim foi bem angustiante, porque como tava na época de Covid, eu marcava, a médica dava Covid. E a Heloísa falou, Camila, se você não começar esse tratamento com 15 dias, você vai ter que começar pelo particular. Porque senão ele vai dobrar de tamanho, ele estava com quase 4 centímetros, já estava invadindo paramétrio, endométrio, estava bem inflamado, né, os linfonodos. E aí, essa amiga, que é a prima dessa amiga minha, ela, assim, o SUS marcou para dia 20 de janeiro, ela antecipou para dia 5, por exemplo, né, e ela antecipou para mim
eu fui lá, aí no dia que eu fui fazer a consulta, eu já fiz uma quimio, uma rádio, já organizou pra fazer. Foi dia 14 de janeiro de 2021, dia 2020. Não, eu descobri em 2020, em 14 de janeiro de 2021, foi minha primeira rádio, minha primeira quimio. E aí ela fez e foi bem rápido, assim, por conta que ela já sabia do diagnóstico, né, que já estava bem avançado. Qual que era o intervalo da quimio? Uma semana. Aí a Heloísa pediu 6 quimio e lá eles não fazem 6, eles fazem no máximo 5. E aí eu cheguei na médica não sei se, não lembro, Ana Flávia, acho, pra eu pedir pra ela pra fazer 6, porque como já tinha esse protocolo que a Heloísa propôs, né, e aí ela me pediu os exames, eu cheguei com os exames lá, tava tudo maravilhoso, ela, Camila, seus exames não é exame de quem faz quimioterapia, plaqueta não tinha baixado, leucócito tava tudo ok, tava tudo maravilhoso, aí ela, eu vou te liberar mais uma quimio, aí me liberou. Aí as enfermeiras, sem entender por que eu tava fazendo mais uma quimio, começou a conversar lá no cantinho. Aí eu, tem alguma coisa de errado com o meu tratamento? Eu já preocupada, eu estava no final. Não, porque ninguém libera 6 quimio e pra você foi liberado. Eu falei, não, foi eu que pedi. Ela, então tá. Mas eu pedi sem falar que foi a médica, né? Porque senão, para gerar um transtorno. porque já tinha gerado um transtorno interno quando eu falei que eu não queria tirar a útero. E aí o doutor que me atendeu não achou muito bom, eu falei que eu não ia tirar. Aí a Ana Flávia, você vai tirar, nós vamos te amarrar. Eu falei, não vai, eu falei que vai fazer eu tirar. Ai, gente, tem esses contratempos também no tratamento oncológico. Tem divergências de protocolos de serviços, né? Alguns serviços adotam um tipo de protocolo e outros tipos. Enfim, estamos aqui. Aí eu fiz a bracterapia também, fiz 4 sessões de braque. Quantas sessões de rádio? 30. Com intervalo de quanto tempo? As rádios? Todos os dias. Então, 30 radioterapia todos os dias e depois 4 braquiterapia. Para quem não sabe, a braquiterapia é um tipo de radioterapia intravaginal. Então, é um aparelho ali no canal vaginal para pegar exatamente o fundo do colo do útero, vagina, enfim, o que está agredindo, o que ficou ali, exatamente. O que você acha que foi o mais difícil de toda essa jornada? O mais desafiador? Foi ficar em Anápolis, longe dos meus filhos. Imaginei. Eu fiquei a semana inteira longe deles. E quando eu chegava, eles iam me passar minha felicidade, porque eles sabiam que eu estava com câncer. E na cabeça deles eu poderia não voltar, né? Mas toda sexta-feira eu estava aqui, estava segunda-feira. Porque ficar sem o apoio da família nesse momento é muito... A minha mãe ficou comigo, mas não é a mesma coisa, né? Os meus parte da gente, né? E aí, mas eu falava com eles todos os dias. E eu acho que o desespero deles de saber que eu não poderia voltar um dia, eu acho que eu ficava desesperada. Mas em momento algum você falou isso pra eles? Não. Que você não podia voltar? Não falei. É por conta da doença mesmo, né? Já traz um peso. E eu acho que às vezes as pessoas, ao invés de acolher, faz piorar a situação. Em frente à minha casa morava um menininho que tinha perdido a mãe por câncer. E eles eram muito amigos, eles brincavam ali todos os dias. Então ele já sabia que essa doença câncer, era uma doença ruim. E como o menininho tinha perdido a mãe, eles ficavam com medo, né? Gente... Não é fácil, mas estamos aqui hoje vitoriosas. Então, terminou o tratamento em 2021? 2021, foi. Eu comecei em janeiro de 2021 e abril de 2021 foi que eu fiz as minhas BRAC. Então foram 1 mês e meio que eu fiquei em Anápolis e depois disso eu fiz as BRAC durante uma BRAC por semana, lá no Araújo hoje. Então esse ano completa 5 anos. Esse ano completou já, né? Completou 5 anos. E a gente sempre fala em cura após 5 anos do tratamento. Nossa, pensa, eu com 5 anos eu ficava naquela agonia e era pra fazer acompanhamento de 6 em 6 meses, eu vinha de 3 em 3. Pra quem ficou 3 anos. Pra quem ficou 3 anos sem colher preventiva, ela queria colher de 3 em 3 meses. E foi desse jeito mesmo. E quem você acha que, o que ou quem te ajudou mais nesse processo? Minha mãe. E
Deus me ajudou muito, né? Me apeguei muito e eu falo que essa doença não veio por acaso. Eu ressignifiquei muitas coisas na minha vida, inclusive em 2021 foi a época que eu resolvi sair do outro serviço e empreender, né? De ter minha clínica para ficar mais perto dos meus filhos. Mas, fazer os seus horários. Sim, fazer meus horários, porque nada paga o tempo de qualidade que a gente tem com eles, né? E eles eram muito pequenos, o Felipe tinha 4 anos, não entendia nada, e eu ficava pensando, eu vou ficar longe deles. Eu tenho certeza que isso para eles foi muito desafiador também, né? Não só para mim. Com certeza, para toda a família. É. E se você pudesse Voltar? não, olhar para a Camila de antes, diante do diagnóstico, né? O que você falaria para ela? Antes do tratamento, eu me cuidava muito a questão de corpo, né? De academia, atividade física. Inclusive, foi isso que me fez, quando eu fiz os exames que a doutora falou para mim, Camila, seus exames não são exames de quem faz quimioterapia. Foi a atividade física que me ajudou muito. E eu só via também o serviço, meu trabalho em si, a correria do dia a dia, o estar com os meus filhos também não era prioridade, porque eu dava mais prioridade para o trabalho. Eu acordava 5 horas da manhã para ir para a academia e depois trabalhar. Mas eu olho para a Camila de antes, se eu pudesse falar algo para ela, eu falaria para ela se cuidar mais, parar e se olhar mais. Tanto que hoje na clínica a gente bate muito na questão do autocuidado, porque eu falo que pessoas doentes não conseguem cuidar de outras pessoas, né? E você ter o seu autocuidado é um ato de amor para os seus, né? E é o que a gente traz aqui nesse podcast, na companhia dela, é o que a gente falou. É na companhia de outra pessoa, mas é principalmente na companhia da gente mesmo. A gente tem que olhar primeiro para nós, a gente tem que se cuidar para poder cuidar do outro. Então, às vezes, a gente se priorizar. Porque às vezes a gente, muita gente confunde o ser prioridade com ser egoísta, né? Não é assim, é você cuidar da pessoa, mas é você entender as suas limitações, a hora que precisa de parar. Não é ser egoísta, é ser prioridade, porque eu sempre falo também lá na clínica, pessoas curadas curam, pessoas doentes adoecem outras pessoas. Então não tem como você cuidar de outra pessoa doente, né? Às vezes também muita gente adoecem para ter aquele tempo para ela, que é a única forma dela ter aquele tempo, aquela atenção para ela mesma. Eu fiquei doente, ou vou falar da depressão, que eu também passei por um processo de depressão há pouco tempo, que é a hora que você para e olha para você, por quê? Porque você tá depressivo, você tá doente, você não vai, você tem a desculpa da depressão para não ter que cuidar da outra pessoa, né? Assim, não é egoísmo, é você ser prioridade mesmo. Obrigada. Bom, e a gente já viu que essa experiência mudou muito a forma dela ver a vida, né? E também eu acho que essa mensagem já foi uma forma de conselho para as pessoas, né? Muito boa essa mensagem para você mesma, né? Para a família de antes, né? É muito bom a gente compartilhar isso com vocês, né? Como a gente vê a vida de outra forma depois de algo, né? E aí teve mais desafios, gente. Por quê? Depois da radioterapia, a braquiterapia, acontece algo que a gente não lembra de falar, né? E que é uma outra diagnóstico bem difícil para nós mulheres, ainda mais precocemente, que é a menopausa. Então, com o tratamento, né, do câncer de colo de útero, principalmente as rádios, os ovários atrofiam. E essa atrofia dos ovários faz com que eles não produzam mais hormônios, pare de menstruar. Pronto, a menopausa chegou aos 35 anos da Camila, que foi quando ela finalizou o tratamento do câncer de colo de útero. Então, pensa, né? Ela já passou pelo processo do câncer, passou pelo processo do tratamento, e aí chega um novo diagnóstico que é muito difícil para nós mulheres, que é
a menopausa. E aí, Camila, como que foi essa Então, bomba aí? a médica já havia falado que era impossível não vir, né, não antecipar essa menopausa. Eu já estava esperando, mas mesmo estando esperando, a gente não está preparada, né? E começou a vir aquele calorão, foi em junho, aquele frio lascado, e eu com calor, falei, gente, esse tempo tá errado. Aí eu tava de blusa de frio, tirava a blusa de frio, de repente vinha um frio de novo. Aí eu lembrei, falei, eu acho que eu tô entrando na menopausa. Eu acho que eu tenho certeza, porque eu lembro da minha mãe reclamar dos calorão que vinha assim, é exatamente isso. Aí eu fiz os exames de sangue e realmente estava na menopausa com 35 anos. Pra mim, assim, foi muito difícil a notícia, mas eu comecei a procurar vários meios de lidar com ela, porque como eu falei, eu gosto de praticar atividade física. Aí depois dessa menopausa, eu rompi o LCA direito, depois eu rompi o esquerdo. Que é um ligamento do joelho, gente. Isso, eu rompi eles porque eu não parava de praticar atividade física e o médico falou que em mulheres já é mais fácil o rompimento desse ligamento e com a menopausa fica ainda, né, mais suscetível a romper. Rompi os dois, fiz cirurgias e pra mim foi muito desafiador a questão da indisposição, porque eu sou muito acelerada, gosto muito de estar ativa, né? E aí eu comecei a fazer reposição hormonal pra ver se dava uma amenizada. Então, na reposição hormonal. Você teve câncer e faz reposição hormonal? Então, aí eu perguntei pra Heloíse a questão da reposição hormonal, ela falou que não tinha problema. Na época eu coloquei a gestrinona e ela, Camila, eu não indico colocar a gestrinona. Mas se você quiser colocar por conta e risco, por conta de câncer de mama, isso aqui, eu falei, mas doutora, deixa eu te falar, o chip já tá pronto, o implante eu só vou sair daqui e vou lá colocar ela. Então é por sua conta e risco, porque assim, ainda não tem estudos, que na época ainda não tinha, né? Aí eu falei, eu vou colocar. Aí saí já do consultório dela e fui em Anápolis colocar. Só que assim, teve uns efeitos colaterais da gestrinona, que foi as acnes demais da conta, que hoje eu não coloco mais por conta dessas acnes. Mas a reposição hormonal foi primordial, que nesse dia que eu fiz a reposição, que aí ela ficou agindo ali, eu nunca mais tive calorão. Eu ainda tô na menopausa, né? Não menstruo mais, mas o calorão foi a única vez que eu tive, que foi no início. Depois disso eu não tive mais. Então, gente, eu resolvi frisar isso porque é muito mito em relação à reposição e muito medo. Então, estamos aqui com a Camila, que passou por todo o diagnóstico e tratamento de câncer de colo de útero e faz terapia de reposição hormonal. Eu lembro que ela começou com gel transdérmico e aí não adaptou, aí colocou o implante hormonal, porque ela sente melhor com ele. Hoje em dia acho que é estradiol, progesterona e testosterona. Então assim, é a reposição hormonal normal da mulher na menopausa numa paciente com câncer. Então assim, existe alguns tipos de câncer, claro, o de mama, que não pode fazer, tem alguns estudos já querendo liberar alguma coisa, mas para o tipo do câncer dela foi primordial. E a questão também da testosterona, né, por conta da disposição baixa, então eu tava quase zerada, então eu precisei repor e seguir firme. E super feliz. Então, essa foi uma pauta muito difícil também, né? E aí também, lembrando, né, que na nossa época, nós somos da mesma idade, da nossa época, não tinha a vacinação de HPV, né, que foi inserido depois para meninas de 9 a 14 anos, meninas e meninos, né? Hoje a gente tem disponível na rede pública a vacina quadrivalente, que previne a 4 subtipos principais que causam o câncer de colo de útero, e na rede particular a monovalente, que protege contra 9 subtipos. Na nossa época não existia, mas agora tem, né? Então a gente indica sim a vacinação das meninas e dos meninos de 9 a 14 anos, e tem também alguns municípios, alguns estados fazem um resgate da vacinação dos 14 aos 19. Eu acho que na verdade deveria abranger até os 19 anos, porque acaba que na infância
tem algum, né, as mães às vezes ficam com receio dessa vacina e deixam para vacinar posteriormente, eu acredito que deveria ser até os 19. Enfim, sobre a vacina do HPV, você já estava com 35 anos, você já estava diagnosticado, e o que foi te orientado em relação a essa vacina? Tomar 3 doses. Eu até tomei ela no particular, né, por conta de ser mais completa. E tomei as 3 doses, uma por mês. Então, assim, gente, até paciente que já teve o diagnóstico foi orientado a tomar a vacina. E a Camila optou pela particular, por quê? Porque ela abrange mais subtipos do vírus, né, do HPV, que é mais oncogênico, ou seja, ele tem um maior poder de causar câncer. Então, ela foi orientada pela equipe de oncologia a fazer essas vacinas. Antigamente tinha assim, é porque quando tudo começou, né, falava que a vacina seria teria mais efeito em pacientes que nunca tiveram relação sexual ou pacientes mais jovens, mas hoje a gente sabe que não, ela pode ser feita em qualquer idade, né? E além dessa vacina, mudou um pouco o rastreamento do câncer de colo de útero esse ano, que foi incorporado a genotipagem do HPV. Sobre isso, o câncer de colo de útero, ele é causado, na grande maioria das vezes, pelo vírus HPV. Então, por isso essas campanhas de vacinação contra esse vírus e do programa anual de realizar o preventivo, né? E agora essa genotipagem do HPV, que vai avaliar se realmente tem aquele vírus incorporado ao DNA ali na coleta do colo do útero. Quando esse resultado vem negativo, a paciente é de baixo risco, a gente fica tranquilo. E quando ele vem positivo, a gente já encaminha o paciente para a colposcopia, que foi aquele exame lá no início que a Camila fez para diagnóstico da lesão. Então, o que prevê isso? A gente evitar as lesões. Então, se a gente vacina a paciente, se a gente faz a coleta, né, a captura do HPV e faz esse diagnóstico no início, a gente previne que essas lesões evoluam. Tudo no início é mais fácil. Tudo no início é mais fácil, exatamente. Já estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas antes de encerrar, eu preciso te fazer mais uma pergunta. Em algum momento, você pensou em desistir? Nunca. Eu nunca pensei em desistir, até por conta dos meus filhos. E para mim, a vida é muito preciosa, né? E se Deus te deu a vida, se Deus te deu a cruz, né, que eu falo para você carregar, é porque você suporta ela. Ele não te dá nada que você não suporta. E se você está com aquilo, é porque você precisava naquele momento. Mas em algum momento, nenhum momento eu pensei em desistir. Eu gosto muito de viver. E eu não me via entregando os pontos, não me via em momento algum. E o psicológico é muito importante nesse tratamento. E na época que eu fiz o tratamento, teve uma colega minha que falou que a mãe dela também estava com esse diagnóstico de câncer de colo de útero. Me mandou mensagem perguntando se eu poderia conversar com ela para fortalecer, porque ela estava chorando muito. Eu falei que eu poderia, que ela podia me mandar mensagem, que eu conversava. Porque assim, se você, no primeiro momento do diagnóstico, você se entrega, você já está ali cavando a sua cova. Porque se você tenta, mais uma vez, cada dia você tenta, você é forte, você vai conseguir vencer. Porque se você entregar os pontos, e a vida é muito preciosa, né, pra gente... É porque para muitos, essa pergunta, assim, é pertinente, porque... Eu já tive pacientes de falar, eu não vou tratar, eu não tenho essa doença, eu não vou tratar e pronto, acabou. E é isso, o processo de aceitação, ele é muito importante. Uhum. Eu poderia ter falado, não, eu não tô com essa doença, gente, eu não tô com essa doença, a medicina tá aqui pra te diagnosticar. E como que você vai contra a medicina, né? Deus deixou os médicos na Terra para fazer o que ele não consegue fazer lá de cima. Ele consegue fazer um milagre? Consegue, mas se a pessoa não quiser, não tem como, né? E não, eu lutei até o fim. E quando a médica foi dar o diagnóstico para mim, a Heloíse, eu já sabia, porque eu tinha procurado já no Dr. Google, né?
Todos os meus laudos eu colocava lá, na época não tinha o chat GPT, preferência chat. E aí eu já sabia, e aí eu não falava pra ninguém, eu esperei as pessoas saberem pela boca dela. Só que na hora que ela falou, eu respirei fundo, foi até pro vídeo chamada. Ela queria que eu fosse lá, e como eu já sabia o que ela ia me falar, eu falava, doutora, não tem como fazer vídeo chamada não, porque eu vou aí e tal. Ela, não tem. Aí a gente fez, ela falou, na hora que ela falou, eu só respirei fundo, falei, doutora, mas tem tratamento? Ela tem, Camila, não é que você tem tratamento, eu tô tranquila. Exatamente. É o que eu sempre falo, gente, a gente tem que encarar, igual você falou, eu tinha medo da palavra câncer, que muita gente tem, mas a gente tem que encarar o câncer como uma doença que existe tratamento e cura, ponto. O que eu preciso fazer para chegar à cura? Isso. Beleza, vamos fazer. Então, foi uma coisa também que eu coloquei na minha cabeça com o diagnóstico da Helena. Então, na hora que bateu o diagnóstico de leucemia, eu falei, pronto, ótimo, ok, vamos tratar? Tem tratamento, tem cura e vai dar tudo certo. Deixa eu te falar, um diagnóstico desse em criança é muito melhor do que no adulto, porque a criança não sabe dos riscos. O dia que eu ficava lá, tinha uma criança que estava careca, fazendo tratamento e corria pelo corredor todinho. E eu só respirava fundo, oh Deus, obrigado por não ser um dos meus filhos, por ser em mim. Mas, assim, eu tenho psicológico forte, e quem não tem, né? Mas aquela criança não sabe dos riscos. E mesmo se ela tiver 4 meses de vida, se ela for morrer amanhã, se ela não acreditar que ela tem 4 meses de vida, ela vai ficar ali 15, 20 anos vivendo. No caso da criança, o sofrimento é da mãe. É da mãe, exatamente. Assim, claro, da criança também, porque passa por, né, ainda mais no caso da minha sobrinha, que já tem 10 anos e toda vez tem o... Mas eu vejo o sorriso dela quando você posta, e é verdadeiro, né? Ela aquele muito sorriso de que eu vou ser curada, ou Sim, eu já fui curada. Já fui curada. Não passa pela cabeça outra coisa. É igual quando eu tava lá, as pessoas falavam, Camila, parece que você foi pra Anápolis, você foi tratar uma febre. Mas pra mim, eu tô indo tratar uma coisa que já tem tratamento, então eu tô tranquila, né? Exatamente. E para finalizar, a gente quer que você nos dê uma mensagem final, né? Uma mensagem para as mulheres, né? Então, não espere seu corpo dar sinal para você parar para se cuidar. Praticar o autocuidado é um ato de amor com você e com os seus. Porque quando você espera um sinal do corpo, é como uma máquina que estraga, né? Quando ela começa a estragar, às vezes ela não tem conserto. E quando você faz a manutenção dessa máquina, é muito mais fácil você encontrar o que um dia vem a causar alguma coisa no seu corpo. Então, nosso corpo é uma máquina. Então, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa ter aquele momento de autocuidado, de acompanhamento e não esperar algo pior para parar e se cuidar. E por isso que a gente sempre está falando, né? Eu falo nas minhas redes sociais, aqui no consultório, gente, vamos fazer o preventivo, né? Então, vamos fazer nosso check-up anual. Então, a ginecologista é a clínica geral da mulher, eu sempre falo. Então, aqui a gente faz o rastreio de várias doenças, né? O mama, colo de útero, tudo. Então, o ideal é você estar aqui todo ano para realizar seu check-up ginecológico e, dentre esses exames, o exame preventivo, né? Que é o exame do câncer de colo de útero. Agora, mais ainda com o genotipagem do HPV, para prevenir, para não ser pego de surpresa ou não ter um diagnóstico mais avançado, que é mais difícil o tratamento e a cura. E só um detalhe, eu fiz ultrassom na época, ultrassom vaginal e ultrassom nenhum viu. Não veio. Não veio. O que diagnosticou mesmo foi o Papa Nicolau, que é o preventivo. Exatamente. Então foi isso, gente. Esse episódio foi extremamente emocionante, muito gratificante. Obrigada, Camila, por estar aqui, por ter aceito meu convite, por ter exposto a sua vida, né, para todos, que eu tenho certeza que esse gesto foi para tocar as mulheres, de se conhecerem, se conectarem, se acolherem e procurar o melhor, se amarem. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Fábio. Obrigada, Charlie.